Queridos irmãos, desde semana passada, eu li algumas notícias, algumas informações, algumas reportagens, as quais eu gostaria de citá-las brevemente e apenas três, na verdade, com enfoques e áreas distintas. A primeira fonte, ou a primeira matéria, procede da fonte de um deputado federal chamado Paulo Eduardo Martins, e ele diz o seguinte: mutação. França detecta primeiro caso da nova variante de Covid-19. Ocorrência foi registrada na cidade de Tours, em um francês que morava no Reino Unido. A CNN Internacional estampou uma matéria também da semana passada para cá, dizendo o seguinte: médico que descobriu o ebola alerta para vírus mortais que ainda estão por vir. A humanidade enfrenta um número não estimado de vírus novos e potencialmente fatais, emergindo das florestas tropicais da África, de acordo com o professor Jacques Maibé Tarfum, que ajudou a descobrir o vírus ebola em 1976 e hoje se dedica a identificar novas doenças. Em entrevista à CNN, ele alertou para doenças zoonóticas, aquelas que saltam de animais para humanos, que podem ser uma ameaça para a humanidade. Da fonte do site Band Jornalismo, semana passada, juíza é assassinada pelo ex-marido na frente das filhas, no Rio de Janeiro. O assassino da juíza Viviane Vieira de Amaral Arrozeni, preso depois de matá-la a facadas na frente das filhas. Na véspera de Natal, já havia sido denunciado na Lei Maria da Penha. De acordo com a Polícia Civil, o criminoso é o ex-marido da vítima, o engenheiro Paulo José Arrozeni. O crime aconteceu na Barra da Tijuca, na zona oeste da capital fluminense. Em um vídeo que circula na internet, é possível ver o momento em que as crianças pedem para o homem parar de golpear a mãe. Queridos, a minha pergunta hoje para vocês é a seguinte: se eu continuasse a citar manchetes, reportagens, notícias de crimes, de desastres, de desumanidade, de iniquidade, a minha pergunta para você hoje à noite é a seguinte: nós terminaríamos hoje à noite? Daqui a pouquinho eu encerraria a quantidade, o volume de notícias deploráveis como estas que eu citei aleatoriamente aqui? Certamente não, queridos. Porque nós estamos todos os dias lendo, ouvindo e assistindo reportagens, noticiários onde o conteúdo é tragédia, assassinato, catástrofe natural, crime hediondo, avanço, progresso de doenças, de vírus, mortes,
corrupção, escândalos. Todos os dias, desde o amanhecer até o anoitecer, se nós fôssemos citar aqui e cada um pudesse compartilhar uma reportagem, uma notícia, uma informação que recebeu, está dentro desse conteúdo. Mas eu queria, queridos, nessa noite, dizer que a minha intenção não é fazer com que você adentre 2021 com medo da mutação do vírus, do coronavírus. Não é fazer você entrar 2021 com medo dessa previsão desse cientista que descobriu o ebola, com a possibilidade de vírus e vírus mortais mais surgindo, com crimes, com iniquidade que se multiplica. O meu intento, queridos, não é suscitar medo, pânico, tristeza no seu coração nessa noite. Pelo contrário. A minha intenção é fazer com que eu e você, nessa noite, reflitamos sobre em quem nós temos depositado e colocado a nossa esperança, a nossa fé. Quem é que gera calmaria, quietude ao meu coração e ao seu coração? Porque do ponto de vista externo, nós somos tomados por todo tipo de coisa ruim. Tempestades externas, elas sempre existiram e sempre existirão. Mas a questão é em quem nós temos colocado a nossa confiança, em quem nós temos colocado a nossa fé, em quem nós temos colocado a nossa esperança. E eu quero convidar você para olhar para um versículo apenas nessa noite. E esse versículo se encontra na profecia de Naum. Naum tem na Bíblia, pastor? Tem. Procure aí que você vai encontrar entre os profetas menores. Naum 1:7. Quero chamar a sua atenção para esse texto e quero que a gente possa ler juntos. Naum 1:7. Abra por gentileza esse texto da palavra do Senhor. Vamos ler juntos, queridos? O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Vamos ler de novo bem forte, todos juntos? O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Amém. Queridos, pouquíssima coisa se sabe a respeito do profeta Naum, exceto que ele teria sido um profeta e um homem extremamente ousado, corajoso, porque a sua profecia é uma denúncia objetiva, clara, contundente contra os assírios. E os assírios, nesse período aqui que Naum profetiza, ainda estavam com força total. Lembram quem são os assírios? Aqueles que em 722 a.C. invadiram o reino do norte, o reino de Israel, e subjugaram aquele reino a si. Esses eram os assírios. Nós vamos encontrar referências, queridos irmãos, a respeito deles também na profecia de Jonas. Nínive, a capital da Assíria.
E, basicamente, queridos, o que se sabe de Naum é apenas que o seu nome significa consolador, mas alguns estudiosos, inclusive, dizem que não há nenhuma evidência de que o seu nome tenha relação com o seu ministério ou com a sua profecia. Mas o certo, queridos irmãos, é que Naum está vivenciando aqui o 7º século antes de Cristo. Ele está situado aqui entre os anos 663 a 627 a.C. Naum é um profeta contemporâneo dos profetas Sofonias e Abacuque. São profetas que profetizam mais ou menos no mesmo período. E Naum, queridos, ele tem como objeto, como alvo de sua profecia, 2 grupos básicos. O primeiro eram os habitantes de Judá, porque os assírios tinham, em 722, invadido o reino do norte, tinham subjugado o reino de Israel, mas ainda não tinham conseguido fazê-lo com o reino do sul, com o reino de Judá. Porém, ameaças contínuas, frequentes, eram feitas aos do reino de Judá. E então, Naum traz essa profecia, primeiramente, para trazer consolo, quietude, paz, conforto aos judeus, no sentido de que Deus exerceria o seu juízo sobre os assírios. E o outro grupo que Naum tem como objetivo da sua profecia é justamente os próprios assírios, ou os próprios ninivitas e o seu rei. E a ideia aqui, queridos irmãos, de Naum é deixar muito claro que Deus, na hora, no tempo certo, exerceria o seu juízo contra eles, por causa da sua iniquidade, por causa da sua crueldade, por causa da sua maldade. Os relatos bíblicos e históricos remetem, queridos irmãos, à descrição de que os assírios eram extremamente sanguinários e cruéis para com os povos que eles conquistavam. Só a título de exemplo, os líderes das cidades conquistadas eram torturados e horrivelmente mutilados antes de serem executados. Naum faz referência no capítulo 3, versículo 3 da sua profecia. E é normal que qualquer outro reino, que qualquer outro povo temesse, se sentisse amedrontado com as ameaças dos assírios. Naum, queridos irmãos, está inserido nesse meio. Naum está contemplando esse contexto histórico de um reino muito forte naquela época, os assírios, de pessoas cruéis, sanguinárias, que maltratavam, que mutilavam os povos conquistados e subjugados, e que continuamente faziam ameaças contra os judeus. E ao mesmo tempo, Naum está inserido num contexto onde Deus está por ele dizendo que iria punir e castigar severamente os assírios. Mas queridos, em meio a esse contexto que Naum está vivendo, que ele pronuncia esse versículo de número 7. O Senhor é bom, Ele é refúgio em tempos de angústia, e Ele protege, ou Ele conhece os que nele confiam.
Eu quero citar brevemente, queridos irmãos, com base nesse versículo, 3 lembranças que nós devemos ter em tempos de angústia. Primeira lembrança que nós devemos ter em tempos de angústia é que Deus é bom. Essa é a primeira lembrança que nós devemos ter em tempos de angústia. Deus é bom. Se vocês observarem, os irmãos estiverem com as suas Bíblias abertas, o versículo de número 6, Naum faz um questionamento, uma pergunta. E ele diz assim: quem pode suportar sua indignação? Se referindo a Deus. E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. Naum está iniciando a sua profecia, falando a respeito da sentença, do juízo de Deus sobre os ninivitas, sobre os assírios. E ele está nesse versículo perguntando quem é que pode subsistir, quem é que pode aguentar o furor da ira de Deus. Aí, queridos, ele faz uma espécie de contraste no versículo de número 7. Porque agora ele cita a bondade de Deus, a compaixão de Deus. Deus é bom. E o que significa a bondade? Porque nós lemos o próprio salmista dizendo: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Aquele jovem, quando chegou perante Jesus e disse: bom mestre, Jesus disse: por que me chamas bons? Bons só tem um, que é Deus. O que é que Naum quis dizer aqui, queridos, quando disse Deus é bom? O N. Gruden, ele diz que a bondade de Deus, que é um atributo comunicável e moral de Deus, implica que ele é o parâmetro definitivo do que é bom, e que tudo que Deus é e faz é digno de aprovação. Significa não apenas que a sua essência, que a sua natureza é boa, significa que todo parâmetro de algo bom é em Deus, que nós devemos perceber e enxergar, e tudo aquilo que Deus faz é bom. O comentarista da Bíblia de Genebra, ele diz assim: bom não se refere somente ao caráter de Deus, mas também à sua benevolência em relação ao seu povo fiel. Ele é a fonte de toda prosperidade. Então, Naum, num contexto assombroso que vivia, porque os judeus estavam sendo ameaçados pelos assírios, pelos ninivitas. Por outro lado, Deus estava dizendo que iria puni-los, que iria castigá-los. Em meio a esse cenário, Naum faz essa declaração: olha, Deus é bom, e tudo que Deus faz é bom. Qual é a outra lembrança, queridos irmãos, que nós devemos ter em tempos de angústia? Que Deus é refúgio. Versículo 7 ainda, o profeta diz que Deus, ele é uma fortaleza segura, que Deus, ele é refúgio em tempos de angústia. O que é que essa palavra angústia, ela significa? A palavra hebraica que aparece aqui para angústia, queridos irmãos, ela tem 2 usos. O primeiro é dificuldades, aflição, problema. O segundo é importunador ou esposa rival. Lembram lá do caso de Ana, no primeiro livro de Samuel, quando a sua rival vivia provocando, irritando Ana, a ponto de Ana
ir perante o Senhor e chorar e derramar as suas lágrimas perante o Senhor, porque a sua alma estava entristecida, angustiada, amargurada. E Naum está dizendo: olha, Deus manifesta a sua proteção, o seu refúgio, a sua fortaleza, justamente nesses tempos de angústia, de dificuldade, de aflição, de problema. São nessas horas que Deus é o nosso refúgio, é nele que nós podemos encontrar proteção, alívio, alento para o nosso coração. Mas a terceira e última lembrança, queridos, que Naum faz aqui a respeito de Deus, além dele ser bom, além dele ser refúgio, é que Deus, ele protege aqueles que confiam nele. Versículo de número 7, a parte final, o profeta diz que o Senhor, na versão atualizada conforme os irmãos têm, e ele conhece os que nele se refugiam. Aqui, essa cláusula, queridos irmãos, ela é muito importante no contexto de Naum. E ela é importante no contexto de Naum, porque alguns anos antes, Deus enviou o profeta Jonas à cidade de Nínive. E Jonas pregou a palavra ali em Nínive, e houve arrependimento, houve fé e houve salvação. Mas agora, essa geração de Naum não era mais aquela mesma que acreditou, que creu, que se arrependeu da de Jonas. Agora essa geração era uma geração cruel, era uma geração pecaminosa, que promovia, que praticava a iniquidade, e Deus iria enviar o seu castigo e a sua punição sobre esse povo. Mas era importante Naum deixar muito claro também, queridos, porque se avizinhava não a invasão dos assírios, mas a invasão dos caldeus, dos babilônicos, um pouquinho adiante. E se avizinhava, porque Deus tinha levantado os seus profetas para dizer ao povo que se arrependesse, que se voltasse para o Senhor, porque senão Deus também iria puni-los, castigá-los. Isso de fato aconteceu, queridos. Os babilônicos posteriormente se tornaram os mais fortes e poderosos e, naturalmente, fizeram algumas deportações aos judeus, onde culminou em 586 com a destruição do Templo de Jerusalém, queimaram as portas, derrubaram os muros, deixaram Jerusalém envergonhada. E o que Naum está ressaltando aqui é, olha, Deus irá punir os assírios, os ninivitas, pela sua iniquidade, pela sua maldade. Deus, ele é refúgio, sim, mas é refúgio, é proteção para aqueles que o buscam, para aqueles que se refugiam nele, para aqueles que creem nele, para aqueles que confiam nele. Era importante Naum trazer essa palavra, queridos, porque o fato apenas de serem judeus de sangue não os pouparia de sofrerem o juízo de Deus, o castigo de Deus, quando rejeitaram ao Senhor e quando promoveram toda sorte de impiedade lá em Judá. E era isso que Naum estava aqui trazendo para eles. O Senhor é refúgio, mas o Senhor é refúgio para aqueles que
creem nele, para aqueles que confiam nele. Não apenas porque vocês são judeus, porque vocês têm sangue puro, mas vocês precisam também crer, se refugiar e buscar o Senhor Deus. Queridos, frente a essas 3 lembranças que Naum nos propõe, nesse versículo de número 7 do capítulo 1, eu gostaria de questioná-los novamente. Em quem nós temos posto a nossa confiança? Em quem nós temos posto a nossa esperança? O que é, queridos, que gera paz, quietude, ânimo no nosso coração? Será que é porque a OMS aprovou a vacina da Pfizer? Será que é porque a Oxford tem um grau de segurança maior? Será que é porque os governos estão correndo atrás e provavelmente já marcando datas do início da vacinação? É isso que traz esperança para o novo ano, para mim e para você? São as promessas dos políticos? O que é que traz esperança, ânimo ao nosso coração? Eu fico olhando para esse texto, queridos irmãos, e fico a pensar que somente o Senhor Deus é quem pode trazer essa esperança para as nossas vidas. Somente o Senhor Deus é quem pode nos fazer adentrar 2021 sem medo, sem pânico, sem desespero, sem desânimo. Porque amanhã, dia 1º, se nós ligarmos os noticiários, nós vamos ouvir reportagens e matérias semelhantes às que eu citei na introdução. Marido ou ex-marido que mata esposa, filhos que tramam a morte dos pais, outro vírus, outra mutação, mortes e mais mortes. O que é que faz com que a gente adentre 2021, queridos, com esperança, com alegria, com tranquilidade? É Deus. E saber que esse Deus é um Deus bom. E tudo que Ele faz é bom. Por isso que a gente partilhou algumas mensagens onde dizia: 2020 foi um ótimo ano. E por que 2020 foi um ótimo ano? Porque Deus fez a sua vontade, e a sua vontade é o melhor. Nós não entendemos, nós não compreendemos, nós lamentamos profundamente as milhares e milhares de mortes. Mas Deus não foi pego de surpresa pelo coronavírus. Deus não foi surpreendido pela pandemia. Deus é soberano, e mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à tragédia, mesmo em meio à destruição, mesmo em meio a tanta iniquidade, nós precisamos confiar e descansar, sabendo que o nosso Deus é bom, e tudo que Ele faz é bom, queridos. E se porventura nós vivermos dias de angústia, é a Deus que nós devemos ir, é ao Senhor que nós devemos recorrer, é para os pés dEle que nós devemos nos lançar, é diante dEle que nós devemos derramar as nossas lágrimas. Diante de um mundo tão virtual, não é, queridos? Porque hoje, se eu não estou me sentindo bem, eu vou lá no Facebook e coloco: não estou me sentindo bem. Tem até os emojizinhos lá, as figurinhas. Nós estampamos para que as pessoas saibam,
para que as pessoas postem algum tipo de comentário encorajador, confortador para as nossas vidas, mas nos esquecemos primeiro de irmos aos pés daquele que pode fazer alguma coisa benéfica, abençoadora por nós, que é o nosso Deus, que é refúgio, que é fortaleza, que é socorro presente na hora da tribulação. Chore mais diante de Deus e menos no Facebook, no Instagram. Clame mais ao Senhor em secreto, no seu quarto, na sua privacidade, na sua particularidade, porque Deus, Ele vê a nossa oração. Ele é bom, tudo que Ele faz é bom, Ele é refúgio, e Ele conhece e protege aqueles que nele se refugiam. Uns confiam em carros, outros confiam em suas carruagens, mas o salmista diz: nós, porém, confiamos no Senhor dos Exércitos. Nós, porém, bendiremos o Senhor dos Exércitos. Nós, porém, depositaremos a nossa fé no Senhor dos Exércitos. Queridos, vamos entrar 2021 e vamos entrar com essa convicção. Vença o medo, vença o pânico, vença os temores, vença a ansiedade, vença as incertezas. Descanse no Senhor, aquiete a sua alma no Senhor, porque se nós chegamos até aqui, às 23 horas e 39 minutos, do dia 31 de dezembro de 2020, foi porque Deus nos fez respirar, Deus nos fez nos mover, e Deus está nos mantendo, Deus está nos fazendo existir. Tudo é por causa de Deus e é para a glória de Deus. Queridos, eu quero concluir dizendo que as previsões humanas para 2021 não são boas. Mas nós, discípulos de Jesus, nós não andamos por vista. Nós não andamos pelas previsões humanas. Nós andamos por fé. O justo viverá pela fé. Nós andamos pela fé, mas não uma fé cega, uma fé tola. Nós andamos por fé, uma fé sólida, numa pessoa que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, do que tudo quanto pensamos, conforme o seu poder que opera nas nossas vidas. 2021 se avizinha, está aí às nossas vistas. Mas adentremos ele olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Encha nessa noite o seu coração de esperança, aquiete a sua alma e se comprometa a, durante os próximos anos, durante os próximos dias, se refugiar no refúgio verdadeiro, na fortaleza indestrutível, inabalável, o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, queridos? Vamos ficar em pé e vamos orar ao nosso Deus. Depois a Dê vai cantar aqui uns louvores ao Senhor. Queria que você orasse nesse instante, colocar a sua vida aí diante do Senhor. Não sei como você chegou aqui nessa noite, se com o seu coração cheio de esperança, ou com o seu coração talvez abatido, preocupado, angustiado, seja pela Covid-19 ou por qualquer outro motivo. Mas eu proponho você nessa noite a colocar isso diante do Senhor, para que a gente saia daqui cheio de esperança, cheio de alegria, cheio de paz, para viver o novo que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida, e que é sempre o melhor, Então ore ao Senhor
derrame a sua vida diante dele. Deus amado, nós queremos nessa noite te louvar, te agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus, recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor por tudo que o Senhor fez durante todo este ano de 2020 e cremos, ó Deus, que muito mais o Senhor fará no ano vindouro. Ainda, Senhor, que as coisas não aconteçam conforme nós planejamos e queremos. Nessa noite nós dizemos: seja feita a tua vontade, porque a tua vontade é o melhor para nós, porque o Senhor tem pensamentos de paz e não de mal para as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a descansar em Ti, a repousar o nosso coração, a aquietar nossa alma, no Deus que é bom, no Deus que é refúgio no dia da angústia, no Deus que protege, que guarda aqueles que em Ti se refugiam. Deus, nessa noite, se há corações aqui angustiados, se há vidas aqui entristecidas por perdas, por temores, por ansiedade, por medos, ó Deus, que a Tua paz os alcance e os inunde nessa noite para o louvor da Tua glória, Senhor. Deus, se porventura nos encontramos frios, desmotivados, desencorajados, aviva-nos, ó Deus, inflama-nos e desperta-nos, ó Pai, para que nós possamos viver esse novo ano que se avizinha, cheio de esperança, cheio de expectativa, porque no Senhor nós somos mais do que vencedores. Dá-nos a Tua bênção, Senhor, em nome de Jesus.